Olá, meus amigos leitores. Hoje eu trago um livro interessantíssimo para vocês, hein? Imagina só se a gente tivesse um pecador no inferno e pudesse colocar ele no céu. Como é que será que ele reagiria? O que aconteceria, hein? Como é que o céu poderia ajudar e como que esse cara ia se sair? Eu trago para vocês hoje C.S. Lewis, O Grande Divórcio, e não tem nada a ver com casamento. Na verdade tem. Em 2018, um rapaz chamado William Blake escreveu um livro do casamento entre o céu e o inferno. E C.S. Lewis, como um maravilhoso crítico literário, resolveu falar contra esse livro. Eu trouxe esse livro para vocês, está aqui no card, para que você possa acompanhar e entender como é que ele faz esse processo de crítica dos livros. Inclusive, um outro livro que ele fez uma crítica literária foi A Abolição do Homem, onde eu coloquei, vocês adoraram, curtiram, comentaram, o livro foi bem falado. Inclusive, é um livro onde ele faz a crítica sobre um livro verde. E aqui, ao contrário desse daqui, ele faz um passo a passo do que o livro está dizendo e o contraponto dele. Nesse daqui, ele faz totalmente o oposto. Ele cria como se fosse um romance. Sim, aqui nas Crônicas de Nárnia, ele conta uma história, né, do povo, com fábulas em 7 livros ali, vou deixar no card para vocês. E aqui, ele cria uma história rápida e gostosa de ler. Vamos direto? Em 1945 foi lançado esse livro, esse aqui pela editora Thomas Nelson. Eu já cansei de falar que a editora Thomas Nelson fez um trabalho maravilhoso. Essa edição aqui de 2020 está linda, olha esse azul, gostoso de ler. Um livro dividido em 14 capítulos bem sucintos, bem rápidos, em 155 páginas, as letras bem espaçadas, essa página amarela, ó, eu sentei e li e quando eu vi já tinha acabado. Inclusive, fiquei com gostinho de quero mais. Se eu pudesse trazer C.S. para terminar de escrever mais um pouquinho, eu gostaria. Mas não tem como, quem sabe quando eu encontrar com ele lá no céu, hein? Aqui, no capítulo 1, ele vai explicar um pouquinho ali, só que quase nada. A gente vai entender ao longo da obra que ele fez uma inspiração ali em livros como A Divina Comédia, onde nós temos ali um cara no céu, no inferno, no purgatório e no céu, respectivamente, né? Inclusive, estou trazendo bastante esse livro para vocês, acho que está na hora de comentar ele, né? Quem sabe? Escreve nos comentários. Quer que eu faça o resumo desses 3? Vamos lá, hein? E esse acompanhamento que ele faz ali de um mestre numa pessoa no céu é para explicar para nós que estamos lendo o que está acontecendo. Inclusive, Dante se espelhou no livro de Enoque, esse aqui é a versão etíope, viu? Já li, já comentei com você sobre esse livro apócrifo, mas quem sabe, né? Daqui a pouco eu trago a resenha dele também, o resumo dele. Mas bom, direto ao ponto, ele está numa parada de ônibus com algumas outras pessoas, muita névoa, e ali numa fila com pessoas se vão entrar, se não vão entrar, numa discussão ali meio nada a ver, você começa meio perdido. Eu gosto dos livros assim, você começa meio perdido ali até você se encontrar dentro da história e saber o que está acontecendo. Nesse vai e vem da fila ali, uns saem, outros entram. Adentrando no ônibus, o ônibus parece que é tipo um avião. Inclusive, no começo da história, eu leio escrevendo, né? Eu coloquei que era um avião, porque eu estava falando de voo, de olhar pela janela, e daqui a pouco você entende que é o ônibus que está aqui rumo ao paraíso, não sei se dá para ler aí. Então, justamente, eles estão conversando ali, ele senta do lado de uma pessoa que ele vai chamar de inteligente, depois vai entrar no outro que ele vai chamar de homenzarrão, mas aí eles não conseguem muito se entender da briga ali, facada. Não é um livro de estresse, mas é um livro interessante justamente nessas coisas que está ali do ônibus. Ele explica que o ônibus tem uma iluminação interna, mesmo com as cortinas fechadas, tem uma hora que ele abre a janela para entrar um ventinho gostoso, o pessoal acha ruim, dizendo que vai morrer todo mundo congelado. Então ele explica que mesmo com as iluminações fechadas, a iluminação ele não sabe de onde vem. Ele simplesmente é uma luz que acontece ali dentro. Ele tem um diálogo com esse inteligente, onde eles ficam ali amedrontados com o possível cair da noite e com perigos que podem vir, mas a gente não entende, nem ele entende. E aí as outras pessoas falam que isso tudo é balela, que é conversa fiada. Depois dessa discussão, ele começa a sentar do lado de uma outra pessoa e vai e vem até que o ônibus chega no seu destino. Ele vai contando, vai subindo nas nuvens, né? Chega no destino. Ele descreve o lugar muito maravilhosamente lindo, as cores, os sentimentos, os sentidos que ele recebe dali. Beleza. E ele vai começar a perceber que a matéria naquele lugar ali é muito resistente, até a grama machuca os pés dele. Ele, inclusive, fica ali meio achando estranho. Como eu não conhecia nada do livro, né? Mas como eu já li que é o paraíso, entendi que era a discussão entre o céu e o inferno, entendi que ele chegava no céu e que ele é um corpo de espírito que não consegue ali, uma alma ali, pisar ainda direito, ainda não é digno do paraíso. Entendi mais ou menos assim, mas calma que a gente vai chegar lá. Então ele começa a perceber que os outros seres que estão lá são meio transparentes, um pouco translúcidos, e ele também. Quando ele olha para si, ele pensa, uai, eu também sou espírito. Então a gente entende que eles são fantasmas ali no céu, almas, ou o nome que você quiser chamar. E ele vai distinguir um personagem do outro por esses apelidos que ele chama. Esse aqui é o inteligente, esse aqui é o homenzarrão, um tem um chapéu, ele vai chamar o espírito do chapéu, outro tem uma barba, o espírito da barba. E assim você vai entendendo o que está acontecendo à sua volta ali. Algumas pessoas ficam com medo daquele terreno, daquele lugar, e já entra direto, volta para dentro do ônibus. Então, ou seja, o ônibus levou eles para aquele lugar, e algumas pessoas voltam no ônibus para voltar para onde estavam. E aí, de repente, aparece um outro espírito, mas é um espírito diferente, ele chama de resplandecente. Por quê? Porque é um cara físico, ele consegue pisar na grama com facilidade, igual nós aqui, e ele reluz, né?
E esse espírito vai explicar um pouco sobre para eles ali a missão que eles têm que subir a montanha para chegar no destino do outro lado. E esse espírito, justamente, é um espírito que era um funcionário do homenzarrão em vida. Olha só que muito pequeno. Já chegou no céu, já encontra alguém conhecido, né? Rápido, né? Diz que a gente vai ter várias surpresas quando entrar no céu, né? A primeira é de olhar assim, nossa, fulano tá aqui no céu. A segunda, ué, fulano não tá aqui, que surpresa, era para fulano tá aqui. E depois você vai falar, olha assim, meu Deus, eu tô aqui. São assim, 3 grandes surpresas quando chegar no paraíso, né? Me diz aí qual delas você se encontra. Então, o resplandecente, que era o funcionário do homenzarrão, vai explicar a missão deles, que é chegar nessa montanha. E o homenzarrão fica, pau, como é que você pode estar aqui, rapaz? Você é um assassino, você matou não sei quem, não sei quanto. Ele, não, mas eu sou um espírito de luz, eu fui poupado, meus pecados, eu tenho a misericórdia de Deus. Ele vai explicar ali que ele é um espírito evoluído agora, né? Ele já estava no céu há um grande tempo, mas o homenzarrão não aceita. Ele fala, não, você foi uma pessoa mal, você não pode estar aqui. É muito interessante esses diálogos, porque a gente vai ver ao longo do livro vários capítulos de diálogos entre os espíritos evoluídos, uns de chama de resplandecente, outros são anjos, outros são arcanjos, outros são pessoas bem maiores, com os espíritos que estão chegando agora. E é legal porque todos eles têm um apego ali à sua vida que teve durante a Terra, né? Então, tem, por exemplo, um diálogo com um teólogo, que ele fica preso ali, a teologia fica preso à teoria e não à prática. Quando ele está ali no céu, o espírito que está com o anjo, vamos chamar de anjo, né? É o resplandecente e o espírito. O resplandecente, que é o anjo, explica para ele coisas na prática do céu. E o teólogo, não, estou falando de teoria. Inclusive, ele fala que está escrevendo um artigo científico, ele tem que voltar para a Terra, que ele está debatendo que a maturidade de Cristo seria muito maior se ele tivesse tido uma idade mais avançada, 50, 60 anos, para poder exercer a sua obra, porque os pensamentos dele seriam mais maduros, e ele quer voltar para a Terra para poder escrever essa teoria. E ali você é livre. Eu gostei muito da percepção que C.S. Lewis teve sobre o céu. Eu nunca tinha ouvido falar um céu desse jeito, né? Qual o objetivo do céu? Qual o objetivo do inferno? E esse teólogo, inclusive, ele volta para o ônibus para que ele quer voltar para a Terra. Mas ele não volta. O espírito morto não volta. Mas eles, né, são tão apegados com a vida que tiveram na Terra. Então esse livro traz essa reflexão para a gente do desapego na nossa vida aqui em detrimento do que está no céu. É interessante que ele traz um termo aqui no começo, justamente do grande mestre dele, do George MacDonald. E aí eu vou falar um pouquinho mais pra frente desse George. Ele falando justamente que não podemos ter um pouquinho da terra no céu. E se você escolheu o céu, você não pode estar pegado em nada da terra, porque nada daqui você vai chegar lá. E se você escolheu a terra, não tem como o céu entrar em você. E é exatamente os textos que ele vai colocar aqui, trazendo essas histórias de cada um dos personagens que são apegados às coisas na terra. Então ele vai colocar ali um espírito que está tentando roubar uma maçã de ouro, e ele se machuca todo, porque igual eu expliquei, a parte física desse mundo é muito dura, muito dolorida. Até que ele consegue roubar uma maçã e a cachoeira fala para ele que ele é tolo, porque não adianta ele levar essa maçã para o inferno, porque ela não serve para lá. Ele consegue roubar a maçã e entender do ônibus. Mas eu acredito que quando chegar lá a maçã já não vai funcionar mais. Então o nosso protagonista, ele resolve não caminhar pela grama e sim caminhar pela água, fazendo alusão ali a Pedro sobre a água, né? Mas ali sobre a água ele começa a fazer algumas reflexões do lugar e começa a sentir medo. Olha só, é engraçado, né? É exatamente a alusão de Pedro, né? Então ele começa a ver uma mãe conversando com um anjo que foi para ela, que é justamente o marido dela. E essa mãe, ela é apegada demais ao filho que morreu. E ela não consegue desapegar dessa lembrança do filho, e justamente por isso ela não consegue evoluir nessa caminhada do céu. Lembra que eu falei que esse livro vai contar essas histórias, né? De pessoas apegadas à sua vida física. Ela nunca foi apegada à sua salvação, nunca foi apegada ao céu ou à salvação mediante Jesus Cristo. Ela era apegada ao filho que morreu, e por causa disso ela não consegue caminhar no céu. É engraçado essas histórias, né? Então, o nosso protagonista vai encontrar com esse senhor de barba branca, um anjo ali poderoso, que ele vai chamar justamente de o caminhante, a pessoa que vai andar com ele, como no Enoque, como aqui nos livros de Dante, né? É aquela pessoa que vai auxiliá-lo ali durante a caminhada. E esse foi uma homenagem que o C.S. Lewis fez a um cara que ele chamou de mentor ali na vida dele enquanto ele era vivo, né? E esse cara vai explicar para ele que aquela parte de baixo da névoa onde ele estava é como se fosse um inferno ou o purgatório, se você quiser chamar, é onde você está ali para desapegar desse materialismo, desse apego à vida que você teve, enquanto o ônibus levou para vocês para o céu, e ali no céu você tem justamente essa vida, onde você, desapegando, você tem um processo de caminhada para evoluir esse espírito e se tornar um anjo. Achei bem legal essa parte. Ele, inclusive, vai explicar um pouquinho ali que o inferno, ele é um estado de espírito, que o inferno ele não vai existir de fato. É uma maneira como você se sente por estar apegado a algo que ficou no mundo enquanto você foi de matéria, enquanto físico. E o céu é exatamente algo extremamente tão grande, tão absurdamente grande, que o inferno se torna um ponto menor do que um átomo. Nossa, impressionante essa explicação dele. É tão pequeno o inferno que ele não causa nenhum tipo de influência de existência dentro do céu. Nossa, lindo, né? Porque justamente o teu apego às
coisas aqui na Terra que te levam e te mantêm ali no inferno, mas é algo tão transitório, tão irregular, tão ínfimo, que a tua existência no céu é muito mais importante. E se você conseguir estar lá desapegando disso, então nada mais importa, e nem o teu pecado. Legal, achei muito legal ele falando sobre isso. Vai contar a história de um pintor, que ele quer pintar a paisagem ao invés de desfrutar da paisagem. Então a gente faz essa reflexão, né, de quantas coisas na nossa vida a gente prefere, ao invés de usufruir, a gente prefere guardar. É como aquela pessoa que quer tirar foto para postar, ao invés de ficar vivendo aquele momento. Ele vai fazer uma reflexão aqui que eu vou deixar no short para vocês, principalmente sobre esse momento, né, do aqui, do agora, do viver o presente. Eu achei bem legal essas colocações dele sobre esse tipo de viver o momento, que não existe outra oportunidade senão a oportunidade que você tem agora, que não existe um outro momento, o momento é hoje, e o teu destino vai ser justamente calculado dentro das milhares de rotas e da vida, é o agora, são as decisões de agora que vão calcular e reger o teu futuro. Se existe 1 milhão de futuros possíveis na sua vida, é agora que você vai decidir esse futuro. Um dia eu sentei e decidi gravar esse vídeo. Se eu não tivesse feito isso, eu não estaria aqui e nem você. Então eu alterei o futuro, o destino, a minha decisão. E você também pode fazer isso a cada segundo de vida que você tem, ou até menos que isso. Vai contar a história de um outro espírito, um fantasma, ele chama aqui de fantasma, mas pode chamar o nome que você quiser, que tem um lagarto sobre suas costas, assim, o lagarto começa a falar no ouvido dele, começa a perturbar, até que um arcanjo aparece e quer ajudá-lo. Ele fala assim, deixa eu matar esse o cara, não, deixa ele aqui, não vai matar ele não. Ele fica apegado ao pecado dele, e aí o guia do espírito que está aqui, né, do nosso protagonista, que não tem nome, ele simplesmente vai falar assim, não, esse daí é o pecado dele como se fosse da luxúria, né? Ele vai falar que é o apego que ele teve ali às suas formas humanas, aos seus desejos humanos, mas é luxúria. Vamos simplificar aqui para ficar bem mais fácil de explicar. É a luxúria. E aí ele fica assim, não precisa matar. Ele não quer desapegar daquilo que foi material um dia. E o arcanjo, eu vou matar, mas eu preciso da sua autorização. Deixa eu matar. E é um capítulo inteiro discutindo sobre isso, até que ele fala, vai, mata logo. Quando ele arremessa no chão, o espírito é morto, esse lagarto, ele é morto, assim, e depois de morto, olha que interessante, depois de morto, ele é transformado num grande cavalo com a crina dourada, brilhante, reluzente, e o homem que não tinha mais aquele pecado se transformou num cavaleiro também grande, forte, reluzente. Olha que alusão interessantíssima. Quando você desapega do pecado que te retém no inferno, você se torna num alto anjo poderoso e forte. É interessante para a gente poder refletir sobre essas coisas que nos mantêm presos nesse mundo, né? Quando você abre mão daquilo que te suga, daquilo que te ataca, daquilo que te destrói, você se torna mais poderoso. Tudo aquilo que suga a tua energia e te faz mais fraco, quando você abre mão, essa energia volta para você amplificada, você fica muito maior. E ali no céu, como aquele arcanjo matou aquele lagarto que lhe fazia mal, ele também foi transformado em algo bom que voltou para o cavaleiro, o qual ele monta o cavalo e sai cavalgando no ar como um alazão para subir a montanha muito mais rápido e sem sofrer os detrimentos ali da terra que os outros espíritos estão sofrendo. Eu achei muito legal essa parte. Nossa, a hora que você falou isso aqui, você me conta aqui nos comentários que você achou bem impressionante isso também. Ali, perto do finalzinho, vai contar a história de uma mulher muito maravilhosa, resplandecente, com várias crianças e animais perto dela ali no céu, gatos e cachorros, aonde ela vai conversar com um anãozinho que está com uma coleira segurando um bicho grandão, enorme. E esse cara, ele foi apegado ao amor da mulher. A mulher morreu primeiro, ela já está evoluída e ele não. E ela está tentando mostrar para ele que o amor dele não pode ser um amor pela mulher, mas o amor por Cristo, o amor pela salvação. O amor dele tem que ser um amor puro e não um amor exclusivo a uma pessoa. E é dolorido ver essa história, porque ele fica toda hora se doendo e cada vez que ele se dói, falando assim, mas você me ama, fala que me ama. E ela fala assim, olha, o amor que eu te impulsiono é um amor terreno, é um amor simples. Aqui o amor, ele flui muito mais, é um amor muito mais abrangente. Inclusive eu já falei para você sobre os 4 amores, vou deixar no card para vocês aqui, o livro do C.S. Lewis, muito legal, o entendimento dos 4 amores, inclusive do Vênus e do Eros, hein? E ele não consegue compreender isso daqui. E cada vez que ele se auto-impune, ele vai diminuindo até que ele some, e o grandão, que é o pecado dele, né, o que o aprisiona ali no inferno, no caso, né, ele está no céu, mas ele é preso no inferno justamente por causa desse sentimento dele, até que ele desaparece. E a mulher começa a conversar com o pecado, e o pecado já não tem mais conversa, né? É como se você, ao invés de matar um inimigo, você aprisionasse, tivesse o controle dele ali. Toda vez que ele tentasse se libertar, você ficaria contido. Você não precisa conter o pecado, você não precisa guardar o pecado, você precisa matar o pecado, eliminar ele da sua vida, assim como o lagarto que foi eliminado. E a conclusão que eu tiro aqui, porque afinal de contas é um livro onde você vai concluindo através das histórias que você tira, é exatamente esse desapego que a gente tem do mundo terreno por ter decidido ter uma vida celestial. Se eu decidir um dia eu vou estar no céu, no paraíso, com Cristo Jesus e com vocês lá comigo, eu preciso me desapegar dessas coisas aqui no mundo, e ele vai citar vários exemplos, como luxúria, como amor, como sentimento de mãe, de pai, de filhos, e vários outros sentimentos que ele vai colocando aqui, de pessoas que estavam no inferno, pegaram o ônibus para ir para o céu, e no céu ninguém conseguiu evoluir, ninguém conseguiu
evoluir. Eu tenho essa história, né, desse cara que ele abriu mão do seu pecado e correu junto da montanha. Então eu entendi que pelo menos esse cara aí, ele estava rumo à montanha, então ele estava parecendo ali que ele seria evoluído, pelo menos ele iria evoluir. E a lição de moral desse livro é exatamente essa: nós nos desapegarmos. Se nós decidimos ter uma vida celestial, nós devemos nos desapegar do materialismo. É um carro novo, é um emprego melhor, é uma vida mais próspera, e na verdade a gente tem que ter só uma vida. O nosso intelecto que tem que evoluir, é a renovação da transformação da nossa mente, né? É justamente essa metanoia que Jesus traz pra gente. Jesus não teve carro importado, casa de luxo, ele teve a vida de evangelismo e de pregação, onde ele sentava com os discípulos, ensinava para os discípulos o que era a moralidade do certo e do errado. E é isso que a gente tem que fazer quando nos encontramos nas igrejas, é sentarmos e conversarmos sobre a moralidade de Cristo. E isso se perdeu há muito tempo, desde os anos 300 ali, a igreja se perdeu e não tem mais essa conversa sobre moralidade. É claro que existem igrejas ali raras e honrosas que ainda fazem esse tipo de trabalho, mas é muito complicado você encontrar um grupo hoje que tem essa moralidade de Cristo. Nessa eu trago pelo menos para vocês a reflexão pessoal, onde você tem que encontrar essa moralidade e desapegar do aqui e do agora, porque a gente fica querendo muito mais do que é físico e quando chegar na glória nada disso vai ter. Aqui o livro traz uma analogia de uma oportunidade de pessoas que foram para o inferno não porque são maus, mas porque são egoístas. E C.S. Lewis vai falar no livro dele de Cristianismo Puro e Simples, se der eu vou colocar no card também, acho que só são 5, né? Falando justamente isso, que nós temos a bondade de Deus, e quando nós alteramos essa bondade para o benefício próprio, que é o egoísmo, a gente torna uma maldade. Então a maldade não foi Deus que criou, é o nosso livre-arbítrio de transformar aquilo que deveria ser público em algo egoísta. É como se eu tivesse 10 pão de queijo para 10 pessoas, olha o mineiro aí, ó, dando uma joinha. Mas você decidiu comer 2 e alguém ficou sem, porque você decidiu ter mais do que o outro. E não estou falando aqui de acúmulo de abundância e acúmulo de bens, eu estou falando simplesmente de a gente desapegar das coisas que são presas nesse mundo e ficarmos um pouco mais livres para as coisas do céu. Não precisa ser de uma vez, pode ser devagarzinho. Na conclusão, no último capítulo, ele simplesmente começa a ver uma mesa de xadrez aproximando ali no céu, ele acha aquele estranho, mas de repente ele abre o olho assim, começa a ver uns livros e começa a ver uma escrivaninha e ele percebe que a prateleira de cima dele caiu em cima dele enquanto ele estava dormindo, então ele acorda. Olha que já aconteceu comigo, ele tem uma prateleira aqui em cima que já desabou um monte de vezes. Mas é um livro interessantíssimo, gostei bastante dessas reflexões que o C.S. Lewis está trazendo pra gente. Vou deixar aqueles 7 shorts para vocês, aproveite para deleitar e distribui, encaminha para os amigos aquilo que você possa acrescentar valor na sua vida. É um livro que eu não conhecia dele, não esperava. Eu nunca vi um escritor versátil desse jeito, hein? Ele fala de tudo um pouco e no final consegue deixar a gente com gostinho de quero mais. Eu queria ver o nosso protagonista chegando na montanha lá e vendo que é mancha na caminhada. Ele simplesmente sobe no ônibus e na primeira parada já acontece todo o enredo do livro e por ali ele fica. Não mostra se ele evoluiu, se ele voltou, se acabou, simplesmente acaba ali. Mas a lição de moral foi passada. Vamos tentar desapegar ao máximo possível dessa vida que nós temos aqui. É claro que a gente precisa do capitalismo para viver, mas desapegar ao máximo, porque a nossa glória está no céu. Jesus foi preparar lugar para mim e para você e nos encontraremos lá.